Muito boa noite, bom dia e boa tarde a todos e a todas que estão aqui acompanhando esse nosso último episódio da série O que Mudou. E hoje, para encerrar com chave de ouro, não é? Essa série muito bacana que a gente fez juntos, vamos falar de mais um filme que foi impactado pela Segunda Guerra Mundial, que é Alice no País das Maravilhas. Já digo desde o início que esse episódio ele é todinho arquitetado, pensado e elaborado, o roteiro e o texto, pela querida pesquisadora, amiga Bianca Leão Bertin, do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Eu convidei a Bianca para participar desse vídeo e ela achou melhor participar fornecendo um roteiro para esse vídeo de O que Mudou sobre Alice no País das Maravilhas. E digo para vocês que ela preparou um roteiro incrível. Eu não vou conseguir dar conta do roteiro inteiro, porque é realmente fenomenal, cheio de detalhes, porém eu selecionei algumas passagens muito interessantes que a Bianca, a querida Bianca, selecionou, né, levantou nessa sua pesquisa incrível. Muito obrigado, Bianca. Ela é mestranda lá do programa também de estudos comparados e uma pesquisadora excelente nessa vertente do nonsense, do Lewis Carroll, né, da literatura inglesa. Bom, vamos lá. Alice no País das Maravilhas, que é um filme de 1951. Ele teve seu roteiro baseado em dois livros, né, em dois livros do Lewis Carroll, que são Alice no País das Maravilhas, de 1865, e Alice através do Espelho, de 1871. E como eu disse, ele é o 13º longa-metragem dos estúdios Disney. Há a seguinte informação sobre Alice no País das Maravilhas, que antes do desenvolvimento do filme, o produtor, né, da Walt Disney já havia feito uma série de curtas misturando animação e live action, né, essa série intitulada de Alice Comedies, né, lançada nos anos 20, 1924. Porém, com o sucesso de um filme que já falamos aqui, Branca de Neve e Sete Anões, de 1937, eles decidiram fazer um longa baseado no livro de Lewis Carroll, né, na personagem de Lewis Carroll. Aconteceu, porém, que a Segunda Guerra Mundial forçou a Disney a atrasar o projeto do filme, porque nessa época, durante esse período, eles só tinham recursos para fazer filmes curtos, né? Não tinham recursos para fazer filmes longos. Já comentei aqui em outros vídeos sobre esse momento muito complicado dos estúdios Disney, que afetou Pinóquio, né? Que afetou Bambi também, que são filmes dos anos 40. Só depois do fim da guerra é que o estúdio voltou a trabalhar nesse projeto, né? E deu muito certo, foi considerado assim, é um clássico da Disney, porém, até adquirir esse status de clássico, ele passou por grandes decepções de bilheteria, enfim, né? O orçamento ali não sustentou, ou melhor, a bilheteria não sustentou o orçamento, né? Por quê? Eles tiveram que relançá-lo várias vezes, lançaram na televisão como um filme para a TV, né? E quando esse filme foi ser sucesso, né? Quando ele atingiu uma marca expressiva na era, né, do psicodélica ali, no auge ali, né, da estética um tanto mais psicodélica, ele foi relançado em 74, 1974, e conseguiu então aí um modesto sucesso de bilheteria, né? Alice se tornou mais bem-sucedido na era moderna graças a trabalhos de merchandising subsequentes aos lançamentos do filme em formato home video, né? Atualmente é um dos maiores clássicos, né, e da Disney e tido também como uma das melhores adaptações das obras de Carroll. Em 1952, no Oscar daquele ano, o filme foi indicado na categoria de melhor trilha sonora. Falemos um pouquinho sobre o autor Lewis Carroll, que na verdade é o pseudônimo de Charles Ludwig Dodgson, né? Que nasceu em 1832 e morreu em 1898.
Ele foi romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e também um reverendo anglicano britânico, né? Lecionou matemática no Christ College em Oxford e, além, né, de ser autor do clássico Alice, né, dos clássicos de Alice, tem outros poemas também escritos no estilo nonsense. E agora vamos então ao roteiro O que Mudou, providenciado pela querida Bianca Leão Bertin. Ela nos diz aqui, eu vou fazer uma leitura e vou comentando, né? As diferenças, não é, entre o desenho da Disney de 51 e as obras Aventuras de Alice no País das Maravilhas, 1865, e Alice através do Espelho e o que ela encontrou lá, de 1871. A Bianca nos informa que o desenho, conforme expresso nos créditos de abertura, utiliza, né, faz uso das duas obras mencionadas. Porém, ele segue claramente mais o enredo de Alice no País das Maravilhas do que o de Alice através do espelho. A história do desenho é a história de Alice no País das Maravilhas, que contempla mais ou menos 9 dos 12 capítulos da obra escrita. Porém, algumas partes de Alice através do espelho marcam presença no desenho também, como, por exemplo, a cena em que Alice encontra os personagens Tweedledum e Tweedledee, né? E o teor da conversa, que em Através do Espelho, Alice trava com Humpty Dumpty, por exemplo, como fazendo uso do termo desaniversário, que no desenho está na cena do chá, né? Então, assim, no livro, no Alice Através do Espelho, o termo desaniversário aparece na conversa com Humpty Dumpty, enquanto no desenho o uso desse termo aparece com o chapeleiro e a lebre, né, na cena do chá. Vamos lá. Capítulo 1, né, do livro, que é Descendo pela Toca do Coelho. Em ambos, livro e desenho, Alice está com a irmã em um passeio no campo, a irmã está lendo um livro sem diálogos nem figuras e Alice parece estar entediada. Em ambos também, Alice segue o coelho branco e sofre uma queda interminável. Chega a um salão. Porém, uma diferença importante, tá? No livro, a fechadura não fala nada. Ela é apenas um objeto inanimado, enquanto no desenho, a fechadura trava um diálogo com Alice, e nesse diálogo há frases e reflexões que estão presentes no livro, mas de formas diferentes, né? Quer pela voz do narrador, quer pela voz de Alice conversando consigo mesma. E aqui eu não vou entrar muito nos detalhes do que mudou, porque são principalmente detalhes do livro, né? Detalhes de falas, detalhes de, enfim, personagens que vão trocar. Isso acontece muito, né? Segundo a Bianca, trocas de falas entre personagens na adaptação da Disney. No capítulo 2 de Alice no País das Maravilhas, do livro, tanto no livro quanto no desenho, Alice tem essas mudanças de tamanho, né? E quando ela está enorme, ela produz uma lagoa de lágrimas. Isso acontece em ambos os casos. Porém, no desenho, quando ela diminui, não é? Cai em uma garrafa, flutua na lagoa, seguindo a correnteza e passa através do buraco da fechadura, né? No livro, porém, ocorre diferente. O outro lado daquela portinha dá para um jardim, e Alice consegue uma passagem para o mesmo salão, né, da portinha. Dessa vez, ela faz as coisas direito, né? Destranca a portinha, come um dos lados do cogumelo, que a faz diminuir, para passar pela portinha e finalmente entrar no jardim. Então, nessa cena da lagoa, diferente do desenho, Alice não passa através da fechadura. Essa cena da Lagoa de Lágrimas vai acontecer no livro em outra ocasião. Vamos lá. Ainda nesse capítulo 2 do livro, né? Bem no comecinho do capítulo, Alice faz uma série de questionamentos sobre não saber quem é e resolve recitar, né, um poema para testar seus conhecimentos. O poema é intitulado Vejam como o pequeno crocodilo. Né? Vejam como o pequeno crocodilo embeleza sua cauda fascinante e molha com as águas do Nilo. Ela percebe que recitou errado o poema. No desenho, esse poema, porém, aparece sendo recitado pela lagarta. Né? No livro, no capítulo 5, Os Conselhos da Lagarta, a lagarta não recita poema algum. Né? Então, no desenho, a lagarta recita esse poema e no livro, a lagarta não recita poema algum. Né? É Alice quem recita Você está velho, pai Guilherme.
esse poema, né? Que no desenho é recitado pelos gêmeos, Tweedledum e Tweedledee, já no final da cena, né, do encontro da Alice com eles. Então vejam só que grande mudança, né? O poema que é recitado pela Alice no desenho é, na verdade, recitado pelos gêmeos no livro Alice através do espelho. Enquanto o poema recitado pela lagarta no desenho é Alice quem recita no livro. No capítulo 3, né, uma corrida de comitê e uma história longa, nesse capítulo, as criaturas que estavam na lagoa e foram para a margem querem se secar. Primeiro, há um rato que conta uma história árida, né, na tentativa deles ficarem secos, porém não dá certo, né, eles não se secam dessa forma. Tá aí um pouco do nonsense. No desenho, essa cena aparece de modo diferente, não há a história árida proposta pelo rato, ou melhor, não há nem rato no desenho. Vou seguir aqui adiante. No capítulo 4, a próxima cena que aparece no desenho não é uma cena de Alice no País das Maravilhas, e sim de Alice através do espelho, que é o capítulo 4 de Alice através do espelho, quando ela encontra os gêmeos Tweedledum e Tweedledee. No desenho, a Alice, em busca do coelho branco, é abordada pelos gêmeos. Eles insistem em contar uma história para ela, mas ela não quer ouvir porque está indo atrás do coelho. Em Através do Espelho, né? Só que enfim, eles convencem a Alice vai ouvir a história. Ela começa a se interessar pelo teor da história. Em Através do Espelho do livro, Alice os encontra assim que sai do encontro, né? Assim que sai da cena com os insetos do espelho. Tweedledee e Tweedledum, gêmeos, recitam um poema para Alice. E a história recitada, A Morse e o Carpinteiro, é muito semelhante ao teor da canção sobre as ostras que aparece no desenho. No desenho, depois dessa história, né, que eles recitam, Alice quer, depois, né, dessa resta, Alice quer continuar seu caminho. E os gêmeos insistem em recitar outro poema para ela, não é? Mas ela vai deixando os gêmeos para trás, enquanto eles começam a recitar uma parte de um poema chamado Papai Guilhermino, que na verdade está em Alice no País das Maravilhas, no episódio em que Alice recita um poema para a lagarta, né? Olha só. Que diferenças interessantes. Essa mudança de fala entre personagens é muito curiosa, né? Feita na adaptação. Agora, de volta ao livro do País das Maravilhas, no capítulo 4, olha só. Alice vai ao quarto do coelho, propositalmente toma o líquido que encontra em uma garrafa perto do espelho. Ela deseja crescer um pouco mais e, de fato, cresce tanto que passa a ocupar todo o espaço do quarto. No desenho, logo após o encontro com os gêmeos, Alice é confundida pelo coelho com Mary Ann e é enviada ao quarto dele para procurar suas coisas. E lá ela come distraidamente um biscoito e cresce desmesuradamente, né? No livro, assim que Alice consegue escapar das criaturas da casa do coelho, ela se depara com um cachorro brincalhão, né? Que em comparação a ela, que ainda está pequena, ele é muito grande, né? O que pode ser perigoso. Essa cena do cachorro não está no desenho. Alice consegue se livrar do cachorro jogando um graveto para ele, né? Para distraí-lo. Aí ela consegue se safar. E como ela está pequena no livro, né? Ela deseja ainda aumentar o tamanho, mas não sabe o que comer. Ela se depara com um cogumelo. E nessa cena, né, no livro, em cima do cogumelo, está uma lagarta fumando narguilé. No desenho, porém, o coelho, né, vai embora correndo na cena em que o Dodô está tentando colocar fogo na sua casa, pois diz que já é tarde. Alice, que sempre persegue o coelho no desenho, corre atrás dele novamente. Então, no livro, ela vai encontrar a lagarta, né, a partir da cena da casa do coelho, e no desenho, a Alice continua seguindo o coelho. Vamos lá. No capítulo 3, né, e capítulo 2 do livro, que estão nessa ordem no desenho, primeiro o 3, depois o 2, Insetos no Espelho e o Jardim das Flores Vivas, Alice, né, cansada dessa busca toda, ela vai parar em um canteiro de flores e se dirige a um lírio, né, no livro. E vai dizer: "Ó, lírio, gostaria tanto que você pudesse falar." E o lírio vai responder: "Nós podemos falar quando vemos alguém com quem vale a pena conversar." No desenho, essa fala do lírio, que é gentil com Alice em Através do Espelho, quem fala é a Rosa.
que é gentil com Alice no desenho. Uma das diferenças dessas cenas, inclusive, se refere à personalidade da Rosa. No livro, a Rosa não é boazinha com Alice, ela faz sempre comentários bem desagradáveis. E outro ponto interessante a se mencionar sobre essa cena é que Alice está no tamanho normal no livro e é capaz de colher as flores se ela quiser, né? Porque elas ali estão em interação, inclusive as margaridas estão fazendo uma algazarra, e Alice diz a elas bem baixinho que se elas não parassem, ela as colheria, né? No desenho, as flores são bastante cruéis com Alice e fazem comentários depreciativos. No desenho também, diferente do livro, Alice está muito pequena para poder colhê-las, né? Como ela está num tamanho razoável no livro, ela pode ameaçar de colher as flores, né? Mas no desenho ela está muito pequenininha e ela não consegue, né, fazer esse tipo de ameaça devido ao seu tamanho. Em Através do Espelho, enquanto Alice está conversando com as flores, a Rainha Vermelha, que não aparece, né, no desenho, aparece por lá e Alice vai conversar com ela. Nessa parte, muitas falas da Rainha Vermelha são utilizadas na cena do desenho em que a Rainha de Copas vai aparecer naquele episódio do campo de cricket. Então, muitas falas que são da Rainha Vermelha no livro vão ser transferidas para a Rainha de Copas no desenho. E agora, de volta ao livro do Alice no País das Maravilhas, no capítulo 5, Os Conselhos da Lagarta, né? Tanto no livro quanto no desenho, ocorre o diálogo com a lagarta. Alice vai comentar que se sente incomodada com as frequentes mudanças de tamanho, conta para ela sobre suas constantes mudanças e como tudo está diferente. No livro, Alice tenta recitar um poema para a lagarta como prova de que tudo está ocorrendo de forma muito estranha e recita aquele poema lá do papai Guilhermino, né? Você está velho, pai Guilherme. No desenho, aparece um trechinho que é recitado na despedida da Alice com os gêmeos, né? E aqui, né? E no desenho, a lagarta recita um poema para Alice sobre o crocodilo do Nilo, que no livro aparece em outra cena, sendo recitada pela Alice e não pela lagarta. Como eu falei para vocês, tanto confuso, né? Mas, enfim, trocaram quem recitava e que poema entre um livro e outro para a adaptação do filme da Disney. Tanto no desenho como no livro, o conselho da lagarta é que Alice pode controlar seu tamanho comendo um ou outro lado do cogumelo, pois um lado faz crescer e o outro faz diminuir. E no desenho, a lagarta perde a paciência com Alice quando explica isso e acaba virando uma borboleta. No livro, porém, nada indica que a lagarta tenha se transformado com a borboleta e também nem perde a calma com Alice. Tanto no livro como no desenho, Alice, nessa cena, aprende a controlar suas mudanças de tamanho. Tá? No capítulo 6 do livro da Alice no País das Maravilhas, esse capítulo 6 ele foi quase todo suprimido no desenho, né? Menos a parte final, que é o diálogo com o gato, né? Com o Cheshire ou Cheshire. Vamos ver. No livro, Alice deseja entrar na casa, a descrição da cena a seguir foi suprimida no desenho, mas a ideia original dos produtores era que essa cena entrasse, inclusive existe um rascunho dessa cena deletada no desenho que está no YouTube. No livro, a princípio, Alice observa uma cena que a faz rir muito. O diálogo entre o criado da casa e o mensageiro, um que tem a aparência de um sapo e o outro que tem a aparência de um peixe. Eles estão de peruca e fazem gestos exagerados, como se curvar um ao outro, e as perucas se embaraçam. O mensageiro havia levado o convite da rainha para a duquesa para jogar cricket. A duquesa não aparece no desenho, tá, gente? Alice teve que se esconder de tanto que riu dessa cena. Momentos depois, ela se aproxima, tem uma breve conversa com o criado e entra na casa. Dentro da casa está a duquesa segurando no colo um bebê que não parava de chorar. Dentro da casa também há uma cozinheira fazendo sopa e colocando muita pimenta, a ponto, né, do ambiente ficar impregnado de pimenta, fazendo com que o bebê e a duquesa espirrem. E por vezes arremessando louças e objetos deliberadamente, o que parece, né, principalmente ser feito com o intuito de acertar a duquesa. E nessa cena também está presente o gato, né, que sorri.
A duquesa é rude com Alice e também com o bebê. Chama-o de porco e o embala violentamente, fazendo com que ele chore ainda mais. A certa altura, dá o bebê para Alice segurar. E Alice leva esse bebê para fora de casa, pois pensa, né, no bem-estar da criança. O bebê se transforma em porco e Alice o coloca no chão. Ele vai embora para o bosque. Alice, neste ponto, nota que o gato está em um galho da árvore. O desenho corta toda essa cena anterior que a Bianca mencionou para a gente aqui, tá? Ela só mostra a partir do encontro de Alice com o gato, né? Alice e o gato travam um diálogo muito interessante. Ele explica para ela que em uma direção mora o chapeleiro, em outra direção mora a lebre maluca. Isso no livro, né? E Alice então decide ir em direção à casa da lebre. No desenho, porém, após a cena com o pássaro que achava que Alice era uma serpente, ela encontra o gato no caminho. O diálogo é semelhante ao livro, com algumas mudanças, e a Alice, nessa cena do desenho, ela não escolhe deliberadamente ir visitar a lebre como no livro. Ela simplesmente segue seu caminho, né? E encontra a mesa do chá, que aí é um capítulo contemplado no desenho, que é o capítulo 7, Um Chá Maluco, que é uma cena bastante próxima entre desenho e livro. No livro estão presentes o chapeleiro, a lebre e o arganaz, né? Apenas esses personagens na cena toda. No desenho estão presentes esses personagens também, mas em um certo momento o coelho branco aparece e participa da cena. O arganaz é aquele ratinho, tá? Quando Alice chega na mesa de chá, eles estão cantando a música do desaniversário. E essa questão do desaniversário será bastante abordada pelo chapeleiro no desenho. Na cena do julgamento, eles também cantam Feliz Desaniversário para a Rainha de Copas, o que não acontece no livro. A questão do desaniversário não está presente em Alice no País das Maravilhas, no livro, e sim no diálogo que Alice trava com Humpty Dumpty em Alice através do espelho, nesse outro livro, tá? No desenho, né, nessa cena, quando eles pedem que Alice conte o que procura, a lebre fala uma frase que no livro pertence ao rei de copas, na cena do julgamento, que diz assim: comece do princípio e quando chegar ao fim, pare. No desenho, terminado o chá, após Alice correr atrás do coelho branco, ela se perde e encontra ali algumas criaturas estranhas. Fica triste por estar perdida e o gato aparece, né, no galho da árvore. E dessa árvore, né, e nessa árvore, uma passagem direto para o campo de cricket da rainha se abre. No livro, essa cena não ocorre dessa forma. Alice, assim que abandona a mesa de chá, percebe uma passagem, né, uma porta em um tronco de árvore. Ela entra e se vê no hall que continha a mesa de vidro e a porta que dava para o jardim. Aquela porta lá que a gente viu no começo do filme. Ela faz as coisas em ordem dessa vez. Pega a chave, destranca a porta para o jardim, come um pouco de cogumelo e diminui, e por fim entra no jardim. E aí vem o capítulo 8 do livro, que é o campo de croquet, né, da rainha. No livro, Alice chega direto no jardim. E lá, três jardineiros, são três cartas, estão pintando as rosas da cor de carmim. No desenho, Alice passa por uma espécie de labirinto até encontrar as cartas que estão pintando as rosas. No desenho também, Alice pinta as rosas, né, para ajudá-los, mas no livro não há essa cena, né, da Alice pintando as rosas. Ela vai ajudar os jardineiros de outra forma. Outro ponto importante sobre o desenho. Alice seguiu o coelho branco durante todo, né, esse percurso aí dessa jornada da Alice no desenho da Disney. O grande objetivo dela no desenho parece, né, que era saber onde ele ia e com tanta pressa. Nessa cena do cricket, isso finalmente é resolvido, porque o coelho, que estava bastante afobado, né, ele finalmente pode dizer o que vai fazer, porque ele vai anunciar o cortejo, né, da rainha. No livro, isso não acontece. O coelho, sim, está presente na cena do jogo, mas não anuncia o cortejo. O interessante, segundo a Bianca, é que no livro, a questão do objetivo da Alice, nessa cena, também é resolvido, né? Então, o objetivo da Alice do livro também se resolve nessa cena. Alice simplesmente deseja entrar no lindo jardim e isso acontece, né? Ela consegue resolver essa questão. Após o diálogo entre Alice e a rainha,
A rainha vai perguntar para Alice se ela joga cricket, né? O que é igual tanto no desenho quanto no livro. E então começa o jogo de cricket. O campo de cricket, né, é como o do desenho. As bolas são ouriços e os tacos são flamingos. No livro e no desenho, em certo ponto, o gato vai aparecer por lá, né? No livro, ele conversa com Alice. O rei se aproxima e se desentende com o gato. Ele deseja decapitar o gato, e isso resulta em muitas elucubrações. Por exemplo, como decapitar um gato que apenas a cabeça aparece, né? Que aparece apenas a cabeça dele. Pedem que Alice resolva essa questão. A solução de Alice é perguntar para a duquesa, que é a tutora do gato, né? O gato, porque ele estava na casa da duquesa no capítulo do Porco e Pimenta. A rainha ordena que tragam a duquesa, que está na prisão, e o gato some no ar, deixando os soldados desorientados. Essa cena é muito diferente no desenho. Realmente o gato aparece no campo e dialoga com Alice, mas devido a essa aparição, a pobre Alice se envolve em uma enrascada e vai acabar sendo julgada. E assim, a próxima cena do desenho é justamente o julgamento da Alice. No livro, né, a partir do ponto em que o gato aparece e desaparece no campo, ocorrem muitas coisas que são diferentes das coisas do desenho. Nessa parte, há dois capítulos inteiros que não são contemplados no desenho. O capítulo 9, a história da falsa tartaruga, e o capítulo 10, a quadrilha da lagosta. Portanto, pulamos agora para o capítulo 11 do livro, Quem roubou as tortas, e o capítulo 12, o depoimento de Alice. Esses capítulos, segundo a Bianca, são contemplados no desenho, mas há muitas diferenças entre o livro e o desenho. Uma diferença significativa é que a personagem é justamente a personagem que está sendo julgada. No desenho, Alice está sendo julgada, enquanto no livro é o valete que está sendo julgado. No capítulo 12, o depoimento de Alice, né, uma continuação do julgamento do valete, Alice aparece como protagonista da cena, né? Pois em certo ponto ela passa a defender o valete das injustiças, que são absurdas, né? Ali um trabalho com nonsense, que o tribunal está cometendo contra ele. Já no desenho, Alice está sendo julgada, né? Acusada de atormentar a rainha. A cena é menos detalhada do que no livro. O livro usa 2 capítulos para essa cena. A rainha parece estar no papel de juíza e novamente há uma piada sobre a irrelevância do rei, né? Isso no desenho. Pois para ser anunciado, ele pede ao coelho branco. O coelho, como no livro, é o oficial do tribunal. Após a leitura da acusação, há uma pequena discussão, pois a rainha quer que a sentença venha antes do veredito. O rei pede para chamar as testemunhas, né? E a rainha concorda com má vontade. A primeira testemunha é a lebre. No livro, a primeira testemunha é o chapeleiro, mas ele vai com a lebre, que não sabe nada de nada. A próxima testemunha é o arganaz, não é? Que pela dublagem é o ratinho, que está dentro do bule de chá. Outro ponto, no livro, o arganaz, o ratinho, estava presente no julgamento, mas não foi testemunha, por interromper o depoimento da cozinheira da duquesa, personagem que nem aparece no desenho. Ele é reprimido com violência a mando da rainha, que apenas canta Brilha, brilha. Em seguida, o chapeleiro é chamado, né, e conta que é o desaniversário dele. Todos se recordam então que também é o desaniversário da rainha, embora isso não ocorra no livro. Essa passagem, na opinião da Bianca, foi bastante feliz em reproduzir o nonsense trabalhado pelo Lewis Carroll. Após a canção do desaniversário, a rainha ganha um presente, uma coroa, né? Mas que na verdade se transforma no gato. A rainha está feliz com a festinha, mas Alice consegue irritá-la, apontando que a coroa se transformou em gato. Então o Arganaz, que é o ratinho, fica muito agitado por ouvir sobre o gato, né? Como lá no episódio da mesa de chá, do desenho. Uma confusão ocorre, a rainha recebe uma martelada na cabeça e fica furiosa. O martelo vai parar nas mãos de Alice. A garota vê que está encrencada e rapidamente come os pedaços de cogumelo que mudam de tamanho, que ela tinha guardado no bolso naquele episódio da lagarta. A garota cresce muito, insulta a rainha,
Porém, quando ela se dá conta, ela está com tamanho reduzido novamente. A rainha ordena que a cabeça de Alice seja cortada e a menina foge. Enquanto foge, Alice vê algumas cenas rapidamente por onde passou, né? Como a cena como o labirinto, né? Ela vê alguns cenários que ela já passou. O labirinto, a corrida do Dodô, as ostras, a mesa de chá, a lagoa de lágrimas, a lagarta no cogumelo, né? O que é estranho porque ela tinha virado uma borboleta no desenho. E finalmente encontra uma fechadura falante. Pelo buraco, ela vê que está lá fora, dormindo embaixo de uma árvore, com Diná, né, a sua gatinha, no colo. Alice então acorda confusa, a irmã dela a chama e elas se vão, pois afinal está na hora do chá. Bom, ela também colocou aqui alguns comentários sobre as imagens, né, sobre algumas ilustrações feitas pelo Tenniel, que teriam influenciado nas cores, né, da vestimenta clássica da Alice da Disney, né? Porém, essas e outras informações, para não tornar o vídeo um pouco tão mais comprido do que já está, eu vou deixar que vocês aprendam com a própria Bianca, né? Vai ser até um convite para ela poder vir aqui ou gravar um vídeo para falar só sobre as ilustrações da Alice, né? E eu não tenho mais nada a dizer a não ser agradecer profundamente a Bianca por essa linda, por esse lindo trabalho que ela fez para colaborar aqui com o canal Teoria das Fadas. O meu desejo sincero era que ela estivesse aqui dividindo esse vídeo comigo, assim como no vídeo lá sobre Aladdin que a gente fez, que eu fiz com a Daisy, né, com a querida Daisy, mas oportunamente a Bianca estará aqui para abrilhantar ainda mais essa constelação de pessoas que fazem aqui do canal Teoria das Fadas esse lugar tão encantado. Então, muito obrigado, Bianca, pela sua colaboração inestimável, tá? Você é uma pesquisadora incrível, tem toda a minha admiração e quero vê-la aqui presencialmente no canal Teoria das Fadas o quanto antes. Para você que ainda não é, né, inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu comentário sobre outras percepções que você também teve das adaptações de Alice através do Espelho e Alice no País das Maravilhas para os filmes da Disney e para também os live actions, né, que a gente não comentou aqui, mas também existem esses dois live actions dirigidos pelo Tim Burton, né? Então, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, assim você ajuda esse canal a crescer. Muito obrigado a você que acompanhou toda essa série do que mudou, esses 9 episódios, e logo mais nos encontramos ou em outra série ou em outra sequência de lives, né? Vamos ali dar um descansinho agora e vamos ver como o mundo vai voltar a se comportar terminado esse processo de vacinação. Espero poder encontrar muitos de vocês pessoalmente, né, aqui por São Paulo, pela USP, enfim, em lugares em que a gente possa finalmente se abraçar em 2022. Então, gente, muito obrigado e até mais aqui com qualquer novo conteúdo que vai aparecer no Teoria das Fadas. Valeu e a gente se encontra.